Imagine estar a bordo de um avião a 10 mil metros de altitude, cercado apenas pelo silêncio e pelo escuro infinito do céu noturno. Tudo parece normal, até que, de repente, os instrumentos enlouquecem, as comunicações somem e o radar, lá embaixo, simplesmente apaga o seu voo da existência. Nenhum alarme, nenhum sinal de queda, apenas um sumiço absoluto. Foi exatamente isso que aconteceu em 2010, quando o voo 3E101 desapareceu com 180 pessoas a bordo, sem deixar rastros, destroços ou explicações. Um caso que continua a desafiar cientistas, investigadores e todos que ousam encarar os limites do desconhecido. O que realmente aconteceu naquela noite? Teria sido uma falha técnica, um fenômeno atmosférico, ou algo muito mais profundo, capaz de distorcer o próprio tempo? A partir de agora, prepare-se para mergulhar em um mistério real que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre o céu, o tempo e o medo. Era noite de sábado, 12 de junho de 2010. O relógio marcava 22h47, quando o voo 3701 levantou o voo em direção ao norte, atravessando o céu carregado de nuvens densas e ventos erráticos. A bordo, 180 pessoas seguiam suas rotinas, algumas voltando para casa, outras partindo em busca de um novo começo. Ninguém imaginava que aquele seria o último registro delas no mundo dos vivos. Nos primeiros minutos, tudo parecia dentro da normalidade. A tripulação cumpria o protocolo, os passageiros cochilavam ou observavam pela janela as luzes se apagando no horizonte. Mas há instantes em que o destino se dobra silenciosamente, e foi ali, entre o azul escuro da noite e o som monótono dos motores, que algo inexplicável começou a acontecer. Às 23h11, o comandante informou ao controle aéreo que enfrentava uma anomalia nos instrumentos de navegação. A voz dele parecia trêmula, confusa, como se o próprio espaço ao redor estivesse distorcido. Em seguida, um chiado, uma pausa e então, silêncio absoluto. O radar apagou. Nenhum sinal de emergência, nenhum pedido de socorro, nada. Em menos de 30 segundos, o voo simplesmente desapareceu dos céus. A torre de controle tentou contato repetidas vezes. Chamadas ecoaram em frequência vazia. A tripulação parecia ter sido engolida pelo próprio ar. Relatos posteriores falariam de luzes incomuns naquela região, de um clarão súbito sobre o oceano e de uma interferência que desativou rádios próximos. Mas nada disso explicaria o desaparecimento total de uma aeronave comercial moderna, equipada com redundâncias tecnológicas e rastreadores de última geração. Nos dias seguintes, equipes de busca sobrevoaram milhares de quilômetros quadrados, varrendo cada ponto possível da rota. Satélites foram reprogramados, navios deslocados, e mesmo assim, nenhum destroço, nenhuma mancha de combustível, nenhuma peça flutuando. Era como se o voo nunca tivesse existido. O desaparecimento do 3601 se tornaria um dos maiores enigmas da aviação moderna. Uma história onde a lógica humana falha e o impossível parece se insinuar por entre as nuvens. A partir deste momento, você vai entrar em uma linha tênue entre o real e o inexplicável, onde cada fato confirmado abre portas para algo ainda mais perturbador. O que realmente aconteceu naquela noite de 2010? O voo caiu, foi desviado, ou atravessou para um lugar onde o tempo e o espaço não seguem as mesmas regras que conhecemos? Prepare-se. A cada segundo, você vai perceber que esta não é apenas uma história sobre o desaparecimento de um avião. É sobre os limites da compreensão humana diante do desconhecido. O voo 3701 tinha uma rota simples e direta. Partira de uma cidade costeira no sul do país, com destino a uma metrópole do norte. Um trajeto de pouco mais de 4 horas sobre o oceano e trechos de floresta densa. O tipo de percurso que, para pilotos experientes, não guardava segredos. Mas naquela noite,
Cada milha percorrida parecia se transformar em um fragmento de um quebra-cabeça invisível. O plano de voo havia sido aprovado sem irregularidades. As condições meteorológicas, embora instáveis, estavam dentro dos parâmetros normais. O radar meteorológico indicava algumas formações de tempestade a leste, mas nada que justificasse uma mudança de rota. No entanto, o comandante optou por uma leve alteração de trajetória, uma curva quase imperceptível para os controladores em terra, mas que mudaria completamente o destino da aeronave. Os registros mostram que, após essa manobra, o avião se afastou gradualmente da rota principal. O transponder, equipamento que transmite a posição e a identidade da aeronave, começou a emitir sinais inconsistentes, alternando coordenadas com pequenas variações que confundiam os controladores. Um comportamento tão sutil que, à primeira vista, parecia apenas um erro de calibração. Mas mais tarde, seria esse detalhe que chamaria a atenção dos investigadores. Dentro da cabine, segundo os relatórios recuperados do sistema de comunicação automática, a tripulação discutia interferências nos painéis de navegação. As bússolas eletrônicas oscilavam e os sensores climáticos exibiam valores incompatíveis com a realidade atmosférica da região. Um dos copilotos chegou a mencionar a sensação de voar dentro de um vazio, como se o avião tivesse atravessado uma barreira invisível. Enquanto isso, o controle aéreo observava perplexo os dados que chegavam em sequência irregular. Às 23h09, o voo parecia retornar para a rota correta. 2 minutos depois, desapareceu completamente do radar secundário. Nenhuma transmissão de socorro, nenhuma tentativa de retorno. O trajeto que deveria ter sido previsível se transformou em uma linha interrompida no mapa, um ponto final abrupto no espaço e no tempo. A investigação posterior revelou que, na área onde o avião sumiu, há registros de fortes campos eletromagnéticos, anomalias geofísicas e variações abruptas na densidade atmosférica. Uma região conhecida entre pilotos mais antigos por provocar distorções nos instrumentos, embora nunca oficialmente reconhecida pelas autoridades. Curiosamente, antigos relatórios de navegação marítima mencionavam incidentes semelhantes. Bússolas enlouquecidas, sons metálicos vindos do nada e uma sensação de desorientação súbita. A rota do voo 3601 não era apenas uma linha entre dois destinos. Era um corredor entre o conhecido e o inexplicável. Um ponto do mapa que parece esconder mais do que revela. E à medida que mergulhamos nas horas seguintes, fica evidente que o desaparecimento não foi apenas físico. Foi como se algo naquela noite apagasse a própria existência da aeronave do registro do mundo. Às 23h10, o comandante do voo 3601, capitão Luiz Ferraz, realizou o que seria seu último contato registrado. Sua voz, firme no início, demonstrava um leve tremor quando relatou aos controladores uma anomalia no sistema de orientação. Disse que o painel indicava variações de altitude incompatíveis com os instrumentos secundários e que a bússola digital parecia girar lentamente, sem ponto fixo. O operador de solo tentou confirmar as coordenadas, mas a resposta veio com um ruído intenso, seguido por um silêncio que deixaria todos na sala de controle em alerta. O protocolo exigia nova tentativa de contato imediato. Durante os 5 minutos seguintes, o centro de comando enviou repetidas transmissões. Nenhuma resposta. Então, às 23h15, algo ainda mais estranho aconteceu. O transponder do voo enviou um último sinal automático, com dados de posição impossíveis. Indicava altitude negativa e coordenadas fora de qualquer rota conhecida. O sistema tentou corrigir o erro, mas o código simplesmente se desfez, como se tivesse sido corrompido por uma interferência externa. Dentro da aeronave, de acordo com os registros do sistema de comunicação interna, a tripulação havia relatado uma súbita perda de estabilidade.
O copiloto descreveu um clarão vindo do lado direito da fuselagem, e segundos depois, o som dos motores foi substituído por um zumbido grave, contínuo, semelhante a uma vibração elétrica. Os passageiros, sem saber o que acontecia, teriam permanecido em silêncio, testemunhas de um fenômeno que nenhum treinamento poderia explicar. Um controlador de tráfego, que pediu para não ser identificado, afirmou em depoimento anos mais tarde que no momento do desaparecimento, um ruído incomum ecoou nos alto-falantes da central. Ele descreveu o som como algo semelhante a uma transmissão revertida, como se uma gravação estivesse sendo reproduzida ao contrário. A análise posterior não conseguiu reproduzir o fenômeno. Enquanto o radar primário perdia o contato com o voo 3E601, uma estação civil, localizada a mais de 300 quilômetros dali, registrou um eco anômalo no mesmo instante. O objeto detectado apresentava deslocamento vertical em velocidade impossível para uma aeronave comercial. 3 segundos depois, o eco sumiu completamente. A cronologia exata do desaparecimento foi reconstituída com base em fragmentos de dados e relatos desconexos. Às 23h16, o voo 3E601 deixou de existir para os sistemas de vigilância aérea. Nenhuma explosão, nenhum vestígio térmico, nenhum alerta automático. Era como se a aeronave tivesse atravessado um limite invisível e sido engolida pelo próprio céu. O mistério, porém, não terminou ali. Cerca de 20 minutos depois, pescadores que navegavam próximos à rota relataram ter visto uma luz circular pairando sobre o mar. Segundo eles, o brilho era branco e azulado, silencioso e tão intenso que parecia distorcer o ar ao redor. Quando a luz desapareceu, o mar ficou completamente imóvel, como se o vento tivesse parado. Nenhum desses relatos foi oficialmente incluído no relatório final, mas serviram como o primeiro indício de que o desaparecimento do voo 3E601 talvez não tivesse sido um simples acidente. As gravações originais do último contato foram arquivadas sob sigilo, e até hoje o áudio completo jamais foi divulgado ao público. Aqueles que tiveram acesso afirmam que, nos segundos finais, é possível ouvir uma frase sussurrada, quase imperceptível, dita pelo copiloto. 3 palavras apenas. Ele está aqui. Quando o voo 3E601 desapareceu do radar, o relógio marcava 23h16. No centro de controle, o ambiente antes rotineiro transformou-se em um campo de tensão absoluta. Os operadores olhavam para as telas vazias, incapazes de compreender o que havia acontecido. O protocolo exigia contato imediato com outras torres da região, mas nenhuma delas tinha recebido sinal algum. Era como se o avião tivesse deixado de existir de forma instantânea. Nos primeiros 20 minutos, as tentativas de restabelecer comunicação foram incessantes. Mensagens automáticas foram disparadas em todas as frequências possíveis, sem retorno. Os controladores começaram a acionar rotas alternativas, acreditando inicialmente em uma falha elétrica. Mas algo não se encaixava. As condições meteorológicas eram estáveis e não havia registro de relâmpagos ou tempestades intensas no setor em que o avião sumira. Mesmo assim, o radar secundário mostrava leves oscilações no campo magnético da área, uma leitura incomum, mas real. À meia-noite em ponto, o protocolo de emergência foi ativado. As primeiras equipes de busca foram mobilizadas por ar e mar. Caças da Força Aérea foram direcionados à última coordenada conhecida, equipados com sistemas de infravermelho e rastreamento de calor. Nada. Nenhum sinal térmico, nenhuma transmissão residual. O oceano parecia calmo demais, como se o próprio ambiente tivesse se desfeito junto com o avião. Dentro da sala de controle, o silêncio entre os operadores era cortante. Alguns tentavam buscar explicações técnicas. Outros mantinham os olhos fixos nos monitores, como se esperassem que o ponto do voo voltasse a piscar.
A sensação descrita por um dos controladores em depoimento posterior foi perturbadora. Era como se algo estivesse interferindo não só nos equipamentos, mas na própria percepção do tempo. 5 minutos pareciam durar meia hora. Enquanto isso, familiares começaram a ligar para as companhias aéreas, preocupados com atrasos. Ninguém sabia ao certo o que dizer. A versão inicial falava em problemas de comunicação, mas nas horas seguintes, a ausência de qualquer contato se tornaria impossível de disfarçar. Às 2 da manhã, o sumiço do voo 3E601 já era notícia em canais de rádio locais, embora as autoridades tentassem conter a informação. Se até aqui você também sente que há algo errado nessa história, que as peças não se encaixam, então não saia daí. Clique em inscrever-se e ative o sino, porque este canal vai além das versões oficiais. Aqui, cada caso é revisitado com novos ângulos, novas provas e novas perguntas que ninguém ousa fazer. Deixe seu like e comente o que você acredita ter acontecido com o voo 3E701. Sua opinião pode ser a chave que faltava para entender o que realmente se esconde por trás desse desaparecimento. No amanhecer, as equipes de busca sobrevoaram novamente o trecho da rota. O que encontraram foi apenas um mar liso, sem destroços, sem manchas de combustível, sem nada que indicasse uma queda. O piloto de um dos helicópteros relatou algo estranho. O horizonte parecia distorcido, como se uma fina camada de névoa metálica cobrisse a região. O fenômeno desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas deixou a todos com a mesma sensação. Aquela área parecia rejeitar qualquer tentativa de investigação. Naquela manhã de domingo, enquanto o sol se erguia sobre o oceano, o voo 3E601 havia se tornado oficialmente um desaparecimento. Nenhuma explicação técnica, nenhum indício físico, apenas silêncio e dados corrompidos. As primeiras horas haviam mostrado mais perguntas do que respostas, e quanto mais os especialistas tentavam compreender, mais pareciam se afastar da verdade. Mas o que viria a seguir desafiaria ainda mais a razão, porque poucas horas depois, os radares da base costeira captariam algo que não deveria existir. Um sinal fantasma, idêntico ao do 3E701, vagando no ar como se o avião ainda estivesse tentando completar sua rota. Eram 9h42 da manhã, quando um técnico da base costeira, analisando os relatórios de rotina, percebeu algo impossível. Um ponto luminoso havia surgido no radar, o mesmo código de identificação do voo 3E701, desaparecido há quase 10 horas. A princípio, acreditou tratar-se de um erro de sistema. Reiniciou o equipamento, verificou as frequências, mas o sinal continuava lá, firme, constante, como se o avião ainda estivesse voando em direção ao destino original. O mais intrigante era a altitude registrada. Exatos 10.000 metros, a mesma do último registro antes do sumiço. O radar mostrava deslocamento suave, mantendo velocidade compatível com uma aeronave comercial. No entanto, não havia nenhum eco secundário, nenhuma resposta aos sinais de transponder. Era um ponto fantasma, visível apenas nas telas, mas invisível aos olhos. As equipes de busca foram imediatamente redirecionadas à coordenada. Helicópteros e caças sobrevoaram o local indicado, mas não encontraram nada. Nenhum avião, nenhuma turbulência, nada no céu. E ainda assim, o ponto permanecia lá, se movendo com precisão assustadora. Após 20 minutos, o sinal desapareceu, do mesmo modo que havia surgido. Horas depois, o fenômeno se repetiu. O mesmo código, a mesma rota, o mesmo deslocamento. Só que agora, algo novo aconteceu. Uma torre secundária, a mais de 400 quilômetros dali, registrou o mesmo sinal com um atraso de 6 minutos. Era como se o voo 3E601 estivesse reaparecendo em locais diferentes, percorrendo a rota em fragmentos temporais, como uma gravação que se repete fora de sincronia com o tempo real.
Os especialistas tentaram explicar. Alguns falaram em reflexos atmosféricos, o chamado eco de radar falso, causado por variações climáticas. Outros em interferência eletromagnética, mas os cálculos não batiam. As condições atmosféricas estavam estáveis e o tipo de eco registrado apresentava coerência de velocidade e direção, algo que nenhum reflexo seria capaz de reproduzir. Quando o fenômeno foi cruzado com registros históricos, um padrão perturbador surgiu. Na mesma região oceânica, em 1989 e 1997, outros voos comerciais haviam reportado interferências semelhantes. Aparições de aeronaves fantasmas que acompanhavam seus trajetos por alguns minutos antes de desaparecer. Nenhum desses casos teve explicação conclusiva. O engenheiro de radares da base, Carlos Menezes, descreveu em relatório confidencial que o sinal do 3701 não era um erro, mas uma presença residual. Segundo ele, o radar parecia captar algo que existia em uma frequência deslocada da nossa realidade. Uma espécie de imagem ecoando de um ponto onde o tempo não havia seguido em frente. Nas 48 horas seguintes, o mesmo fenômeno se repetiu mais 3 vezes. Cada aparição durava entre 15 e 20 minutos, sempre com a mesma rota, como se a aeronave estivesse tentando cumprir um trajeto inacabado. Nenhum outro sistema aéreo internacional detectou o sinal e a base decidiu interromper a divulgação das leituras, alegando risco de pânico público. Oficialmente, os sinais fantasmas foram classificados como anomalias técnicas, mas nos bastidores, entre os técnicos que acompanharam o fenômeno, surgiu uma pergunta que até hoje permanece sem resposta. E se o voo 3E601 nunca tivesse deixado de existir completamente? E se de alguma forma ainda estivesse preso em algum ponto entre as dimensões que conhecemos, tentando retornar? Quando os sinais fantasmas do voo 3E601 começaram a se repetir, um grupo de pesquisadores decidiu vasculhar arquivos esquecidos da aviação. A ideia era simples: descobrir se algo parecido já havia acontecido antes. O que eles encontraram foi um padrão inquietante, como se o céu, em determinadas regiões, guardasse memórias de tragédias que insistem em se repetir. Em 1954, um voo comercial que partira de Recife rumo à África desapareceu em circunstâncias quase idênticas. A última mensagem do comandante relatava instabilidade no horizonte, seguida por um ruído metálico e a interrupção completa das comunicações. Nenhum vestígio foi encontrado. O relatório final concluiu: falha estrutural desconhecida, mas nunca explicou por que o radar continuou detectando o avião por 18 minutos após o último contato. 36 anos depois, em 1990, um cargueiro militar sobre a mesma faixa oceânica relatou distorções magnéticas e perda temporária de controle dos instrumentos. O piloto descreveu uma luz circular azulada no horizonte. O mesmo tipo de luminosidade relatado pelos pescadores após o desaparecimento do 3E601. O incidente foi classificado como confidencial e as gravações de voz da cabine sumiram dos arquivos oficiais. Pesquisadores independentes encontraram outros casos ainda mais antigos, datando do final dos anos 1930, quando pilotos de hidroaviões relatavam zonas de silêncio no céu, em que bússolas enlouqueciam e rádios perdiam sinal por longos minutos. Esses relatos foram ignorados pela ciência da época, tratados como lendas náuticas. Mas as coordenadas coincidiam com a mesma região onde o 3E601 desapareceu. As coincidências chamaram a atenção do historiador aeronáutico André Vasconcelos, que dedicou anos a estudar anomalias de navegação. Em entrevista concedida em 2015, ele afirmou que certas áreas do planeta
parecem acumular eventos inexplicáveis em intervalos regulares, como se fossem feridas abertas na estrutura do espaço-tempo. E essa teoria, antes rejeitada, começou a ganhar peso quando imagens de radar de 1978 mostraram uma sequência idêntica de interferências registradas na mesma latitude do desaparecimento de 2010. O mais perturbador surgiu quando os dados de trajetória do 3S-101 foram sobrepostos aos mapas antigos. O trajeto coincidiu exatamente com a rota do voo de 1954, a mesma curva, o mesmo ponto de desvio, a mesma área onde os instrumentos falharam. É como se o avião de 2010 tivesse seguido, sem saber, o mesmo caminho traçado por outro que nunca chegou ao destino. Entre os investigadores, nasceu uma expressão inquietante: os corredores repetidos. Locais onde o passado parece ecoar no presente, como se as rotas aéreas guardassem impressões de acontecimentos antigos que voltam a se manifestar. A hipótese mais ousada sugere que o voo 3L-701 pode ter cruzado um ponto de ressonância magnética natural, uma zona em que os campos eletromagnéticos e gravitacionais se alinham de maneira tão precisa que criam uma espécie de reflexo temporal. Um espelho invisível entre o agora e o que já foi. Nada disso consta nos relatórios oficiais, mas entre controladores veteranos e pilotos mais antigos há um consenso silencioso. Naquela parte do céu, as histórias não terminam, apenas se repetem. E quando o mesmo padrão se repete com tamanha precisão, a questão deixa de ser coincidência, passa a ser destino. O físico e engenheiro aeronáutico Davi Lorenz foi um dos primeiros a propor uma explicação alternativa para o desaparecimento do voo 3E-601. Uma hipótese tão ousada que inicialmente foi tratada como delírio. Ele a chamou de horizonte invisível, um fenômeno que ocorreria quando certas condições eletromagnéticas e atmosféricas convergem para formar uma barreira entre dimensões de tempo e espaço. Segundo Lorenz, o 3E-701 pode ter cruzado exatamente esse limite. A teoria parte de um princípio da física de campos. Quando uma aeronave cruza uma zona de interferência, onde o campo eletromagnético da Terra se alinha com tempestades ionizadas e variações abruptas de pressão, o espaço ao redor pode se comportar de maneira anômala. O resultado seria a criação de uma zona de refração temporal, uma dobra sutil onde o tempo desacelera ou se desvia. Em termos simples, um corredor invisível capaz de isolar a aeronave em outra frequência de realidade. De acordo com os cálculos de Lorenz, o ponto exato do desaparecimento do voo 3E-701 coincidia com um desses alinhamentos. Satélites haviam registrado uma anomalia magnética incomum naquela noite, uma elevação repentina de fluxo eletromagnético que durou menos de 30 segundos, tempo suficiente para gerar uma distorção localizada. O fenômeno foi tão breve que não chegou a ser notado por outros sistemas, mas para uma aeronave em pleno voo, seria como atravessar uma parede feita de luz e ar comprimido. Os defensores da teoria afirmam que, ao cruzar esse horizonte invisível, a aeronave não teria se desintegrado ou caído, mas simplesmente desaparecido de nossa percepção. Para nós, teria deixado de existir. Para eles, o voo continuaria normalmente, dentro de um fluxo temporal diferente, talvez repetindo infinitamente a mesma rota, preso em um ciclo do qual não há retorno. Relatórios militares da época mencionam que, durante as buscas, um campo de interferência magnética afetou bússolas e rádios de navios que se aproximavam da área. A intensidade era tão alta que os motores apresentaram falhas momentâneas e as comunicações ficaram distorcidas. Um operador descreveu o som de fundo como um eco de vozes distantes, semelhante a transmissões sobrepostas, coincidência ou ressonância. O mais impressionante veio meses depois,
quando um grupo de radioamadores captou, por acaso, uma frequência antiga de emergência aérea, e nela um código idêntico ao do 3INT-701. O sinal durou apenas 12 segundos e transmitiu ruídos misturados a uma voz quase apagada. Após análise espectral, concluiu-se que o som parecia ter origem a mais de 10.000 metros de altitude. O registro foi encaminhado às autoridades, mas o caso nunca foi oficialmente reconhecido. O conceito do horizonte invisível se tornou, para alguns, o elo perdido entre ciência e mistério. Para outros, apenas mais uma metáfora para o inexplicável. Mas os dados permanecem. Campos magnéticos alterados, radares distorcidos, sinais que aparecem e desaparecem como ecos de um mundo paralelo. E se o voo 3E601 não tivesse caído, mas simplesmente cruzado para o outro lado de uma fronteira que ainda não compreendemos? Um lugar onde tempo e distância se curvam, e de onde talvez, um dia, o eco de um motor volte a ser ouvido. 3 dias após o desaparecimento do voo 3E701, um operador de rádio da base costeira interceptou algo que o deixaria em silêncio por semanas. Às 0h37 da madrugada, no canal de emergência aérea internacional, surgiu um som fragmentado, intercalado por chiados e estalos elétricos. A frequência era instável, mas uma voz humana se fazia ouvir em meio ao ruído. Uma sequência de números seguida por uma frase em tom baixo e distorcido. Estamos acima das nuvens. Tudo parado. O operador, convencido de que era uma interferência, registrou o áudio e arquivou. Só mais tarde perceberia que o código de identificação daquela transmissão correspondia exatamente ao do voo 3E601. O acontecimento reacendeu as especulações. Técnicos em comunicação tentaram reproduzir o sinal, analisando amplitude, modulação e origem. Mas o resultado foi desconcertante. O áudio não parecia vir de uma estação terrestre nem de um avião próximo. A triangulação apontava para uma altitude de mais de 9.000 metros, sobre a mesma região onde o 3E601 desaparecera. Nenhum avião, comercial ou militar, sobrevoava aquele setor naquela hora. Outras transmissões semelhantes foram captadas nos dias seguintes, sempre na madrugada, sempre na mesma frequência. Algumas traziam apenas ruídos e palavras soltas, como se fossem fragmentos de mensagens quebradas no tempo. Em uma delas, a voz feminina identificada como parte da tripulação parece repetir: "Continuamos seguindo, nenhum sinal de pouso." A gravação, embora incompleta, gerou arrepios entre os analistas, pois a entonação e o timbre coincidiam com a da copiloto registrada nas comunicações oficiais antes do desaparecimento. A hipótese mais racional sugeria ecos atmosféricos, reflexos de ondas curtas, rebatidas por tempestades na ionosfera. No entanto, a análise de espectro revelou algo impossível. Os áudios continham uma frequência subharmônica inferior à natural da Terra, algo que não poderia ter sido gerado por nenhum transmissor humano conhecido. Era como se houvesse um eco dentro do próprio sinal, uma reverberação que repetia as vozes em um intervalo de tempo irregular, quase como um atraso de alguns segundos. Especialistas em acústica descreveram o fenômeno como uma assinatura temporal. Uma das interpretações mais inquietantes veio de um engenheiro da Força Aérea aposentado. Ele acreditava que as vozes poderiam estar presas em um loop de transmissão, emitindo indefinidamente uma gravação feita no instante em que a aeronave cruzou o suposto horizonte invisível. Em outras palavras, o voo ainda estaria transmitindo, mas de um lugar onde o tempo não avança da mesma forma. Os familiares das vítimas foram impedidos de ouvir as gravações, oficialmente para preservar a investigação. No entanto, um fragmento vazado ganhou a internet anos depois. O áudio, de apenas 6 segundos, trazia um som metálico contínuo e, logo antes do fim,
Uma voz masculina quase sussurrando: ainda está escuro. Nenhuma fonte oficial confirmou sua autenticidade, mas para quem ouviu, a sensação era inconfundível, um arrepio profundo, como se a própria gravação carregasse algo que não pertencia mais a este mundo. A partir desse momento, a investigação tomou um rumo ainda mais obscuro. Se os sons captados não vinham da Terra, de onde então ecoavam? Quando o voo 3E601 desapareceu, as primeiras 48 horas foram um turbilhão de informações desencontradas. As autoridades prometeram transparência, mas logo o discurso mudou. Relatórios foram classificados, gravações de torre de controle sumiram e a imprensa foi instruída a evitar conclusões precipitadas. A busca, que começou como uma operação internacional de resgate, rapidamente assumiu contornos de segredo militar. Controladores de voo relataram que momentos antes do desaparecimento, o radar havia captado uma segunda leitura próxima à aeronave. Um ponto luminoso sem transponder, movendo-se em sincronia com o voo 3E701 e depois nada. O registro dessa anomalia desapareceu dos bancos de dados da aviação civil, substituído por uma linha vazia, como se nunca tivesse existido. Técnicos responsáveis pela manutenção do radar foram afastados sem explicações. Um documento vazado meses depois revelou que satélites de observação captaram flashes intermitentes no exato minuto em que o avião desapareceu. As imagens obtidas por uma agência europeia mostravam algo semelhante a um arco de luz sobre o oceano. Quando questionada, a agência respondeu que as imagens estavam sob revisão e que o fenômeno poderia ter sido uma reflexão atmosférica. Nenhum resultado dessa revisão foi divulgado até hoje. Familiares das vítimas começaram a denunciar inconsistências. As caixas pretas teriam sido localizadas, mas o conteúdo das gravações nunca foi divulgado. Um dos técnicos envolvidos na análise dos dados afirmou, em uma entrevista anônima, que havia algo estranho demais para ser explicado em termos convencionais. Dias depois, sua identidade foi revelada e o homem desapareceu antes de prestar novo depoimento. A ausência de provas concretas deu origem a versões alternativas. Uma delas sugeria que o voo transportava uma carga confidencial vinculada a um programa tecnológico experimental. Outra teoria apontava para uma tentativa de interceptação que saiu do controle, culminando em um colapso no sistema elétrico e posterior ocultação do incidente. Nenhuma delas foi confirmada, mas todas pareciam mais coerentes do que a versão oficial. Falha elétrica e queda no oceano sem destroços. O mais perturbador veio quando investigadores independentes descobriram que a rota original do voo havia sido alterada no último minuto. A mudança foi feita por um operador não identificado, cujo código de acesso pertencia a um setor que já estava desativado há mais de 2 anos. Em outras palavras, o avião seguiu instruções de um comando que oficialmente não existia mais. O silêncio do governo se tornou ensurdecedor. Nenhum porta-voz voltou a comentar o caso publicamente. Documentos que deveriam ter sido liberados após 5 anos de sigilo foram prorrogados por mais 20. A investigação, segundo o último comunicado oficial, permanece em andamento. Mas para quem acompanha de perto, é claro, não se trata apenas de um acidente aéreo, e sim de algo que ultrapassa os limites do entendimento humano. A cada novo vazamento, uma nova peça parece se encaixar, mas o quadro completo, esse ainda está envolto na mesma sombra que engoliu o voo 3E601. Entre todas as teorias sobre o desaparecimento do voo 3E601, existe uma que desafia até mesmo os limites da razão: a possibilidade de uma anomalia temporal. Cientistas independentes e físicos especializados em campos eletromagnéticos começaram a notar algo curioso nos dados coletados da região do sumiço.
Pequenas variações gravitacionais foram detectadas por satélites no mesmo instante em que o avião perdeu contato. Essas flutuações não são comuns. Elas indicam uma distorção momentânea no espaço-tempo, algo que até então só havia sido observado em experimentos controlados com partículas subatômicas. Ufólogos e pesquisadores do fenômeno aéreo não identificado apontaram uma coincidência desconfortável. A área onde o voo desapareceu coincide com um triângulo de anomalias eletromagnéticas mapeado desde os anos 80. Nessa zona, bússolas falham, equipamentos eletrônicos descalibram e sinais de rádio sofrem interferências inexplicáveis. Alguns acreditam que o avião pode ter atravessado um tipo de bolha magnética, uma zona de transição onde o tempo não flui de maneira linear. Um físico teórico da Universidade de Edimburgo descreveu o fenômeno de forma simples, mas perturbadora. Se uma aeronave entrar em uma região de campo magnético instável, com grande velocidade, pode haver uma compressão do tempo ao redor dela. Dentro da aeronave, segundos poderiam passar como horas, enquanto do lado de fora, anos poderiam transcorrer em silêncio absoluto. Nesse cenário, o voo 3E601 não teria caído, apenas continuaria existindo, preso em um intervalo do tempo que ainda não alcançamos. Pesquisas militares desclassificadas sugerem que esse tipo de distorção é mais comum do que se imagina, mas raramente documentada em grande escala. Há relatos de navios e aviões que reapareceram dias depois do desaparecimento com relógios parados, sem combustível e sem sinais de envelhecimento nos tripulantes. Casos isolados, sim, mas suficientes para levantar uma questão inquietante. E se o voo 3E601 simplesmente atravessou uma fronteira invisível do tempo? O que teria acontecido com seus passageiros? Estariam congelados em um instante eterno, sem perceber o que ocorreu? Ou viveriam um fragmento de realidade paralelo onde o tempo não toca e o destino jamais se completa? Essas perguntas seguem sem resposta, mas algo é certo. A ciência e o mistério parecem compartilhar o mesmo silêncio quando o assunto é o que realmente aconteceu acima das nuvens naquela noite. Enquanto o tempo avançava para o mundo, para as famílias das 180 pessoas a bordo do voo 3701, ele simplesmente parou. Casas permaneceram com os mesmos relógios nas mesmas horas, malas intocadas, roupas dobradas, mesas de jantar com lugares que nunca mais seriam ocupados. O desaparecimento não levou apenas vidas, levou a própria noção de passagem do tempo. Muitos familiares relatam sonhos recorrentes, visões e coincidências que desafiam a lógica. Uma mãe contou ter atendido uma ligação de um número desconhecido meses após o desaparecimento. Quando atendeu, ouviu apenas estática e uma voz distante chamando pelo apelido que o filho usava desde criança. O registro telefônico mostrou origem indeterminada, sem torre ou localização conhecida. Outro caso, ainda mais perturbador, envolveu uma criança de 9 anos que, sem nunca ter conhecido seu tio desaparecido no voo, começou a descrever em detalhes o interior de um avião, mencionando o nome do comandante e o número do assento em que ele viajava. O tempo parece brincar com aqueles que ficaram. Alguns parentes afirmam que relógios paravam exatamente às 02h41. O último horário registrado nos radares, toda vez que alguém mencionava o voo. Outros juram sentir, em determinadas madrugadas, um zumbido leve vindo do céu, como se o som de um motor distante ecoasse entre as nuvens. Nenhuma dessas experiências pode ser explicada, mas todas compartilham o mesmo sentimento. Algo do voo 3E601 ainda está aqui, em algum lugar, tentando ser ouvido. Há também os que se recusam a desistir. Um pequeno grupo de familiares se reúne anualmente na costa onde a aeronave teria desaparecido.
Levam flores, lanternas e cartas escritas para aqueles que jamais voltaram. Durante a vigília, eles afirmam sentir uma mudança sutil no ar, como se o vento carregasse vozes tênues, risos e murmúrios. Um silêncio pesado sempre se segue, como se o mar guardasse mais do que simples ecos. O mistério do 3601 deixou uma marca que o tempo não apaga. Para os que perderam alguém ali, o desaparecimento não foi o fim, mas o início de uma espera que não termina. Uma espera que não pede explicação científica, apenas uma resposta. Qualquer sinal de que, onde quer que estejam, eles ainda existem, presos entre o agora e o nunca. Há desaparecimentos que o tempo explica e há outros que o tempo se recusa a tocar. O voo 3601 pertence ao segundo tipo, um enigma suspenso entre o céu e o silêncio. O que aconteceu naquela noite de 2010 talvez nunca seja compreendido em sua totalidade. Para alguns, foi apenas mais um acidente sem destroços. Para outros, um evento que rompeu a lógica e desafiou as fronteiras do que chamamos de real. Mas há algo maior nesse mistério, algo que não cabe em relatórios ou teorias. Talvez o 3601 tenha cruzado um limite invisível, um ponto em que o espaço, o tempo e a consciência se entrelaçam. Um lugar onde a física não é mais regra e o som de um motor pode se tornar um sussurro eterno perdido no vento. E se, de alguma forma, aquelas 180 almas ainda estivessem viajando, não para um destino, mas dentro de um ciclo que não cessa, a história humana está repleta de momentos em que o desconhecido se impôs, lembrando-nos de que o universo não se dobra à nossa compreensão. O voo 3601, com toda sua ausência e silêncio, é um desses lembretes. Ele nos mostra que há lugares do céu onde a curiosidade humana talvez nunca devesse ter chegado. E, no entanto, seguimos olhando para cima, tentando entender o que se esconde além das nuvens. Porque o mistério, mais do que o medo, é o que nos move. O eco do desconhecido não pede respostas, apenas respeito. E talvez em algum ponto distante, onde o tempo não corre e a noite nunca termina, o som de um avião ainda reverbere, como uma lembrança viva de que nem tudo o que desaparece realmente se vai. O desaparecimento do voo 3601 talvez nunca tenha uma explicação definitiva, mas cada teoria, cada voz e cada vestígio nos levam mais perto da verdade, ou do abismo. Se você chegou até aqui, é porque o mistério também te escolheu. Então, inscreva-se no canal Mistério em Alto Mar e Céu. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a manter viva a busca por respostas que o mundo prefere ignorar. O próximo caso pode ser ainda mais perturbador, e você vai querer estar aqui para ouvir antes que o silêncio volte a dominar o céu.